Pessoal, vamos dar continuidade aí. Na aula passada, a gente viu a parte de início de estatística inferencial. E é o que nos interessa no curso de administração. Acho que eu já falei isso para vocês e vou falar novamente. Toda a nossa disciplina de estatística, ela se resume em você chegar... Toda a nossa disciplina não, né? Pelo menos a disciplina de estatística 1 se resume em vocês entenderem essa parte, que é a parte da inferência. Uma é entender onde que estão os pressupostos que nos permitem fazer a inferência. E aí a gente falou aula passada sobre o tipo de amostragem. Então a gente viu que o jeito que você escolhe a amostragem nos permite fazer a inferência, tá? E agora a gente vai entrar na parte matemática da estimação. Lembra que a inferência é o conjunto de conhecimentos que nos permite pegar uma amostra e dessa amostra tirar uma estimação do verdadeiro parâmetro da população, tá? Partindo da ideia de que a gente sempre quer saber o valor na população. Só que, em alguns casos, a gente não consegue fazer um censo, não consegue coletar dados de toda a população. Seja porque a população é muito grande e aí essa coleta de dados é muito cara, muito demorada, ou porque a população eu desconheço, tá? Ou porque o tipo de amostra que você faz, você tem que destruir a peça, destruir o equipamento, então não dá para você coletar de toda a população. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo uma amostragem, que é pegar casos, pegar subgrupos da população e desses subgrupos tirar uma estimação para o verdadeiro valor da população, tá? Então a gente entra agora na parte matemática, na parte de como eu tirei informações de uma amostra, partindo de que ela foi coletada de forma aleatória, que tem representatividade, que tem as mesmas características da população. Então coletei uma amostra. Como que dessa amostra eu tiro a informação e faço a inferência? Como que eu faço a estimação do verdadeiro valor da população, tá? Lembra que a gente tem o parâmetro populacional, que é a medida da população, o estimador, que é a medida utilizada na amostra, e a estimativa, que é o valor numérico encontrado nesse estimador. E a estimação é o processo de onde você pega o estimador, calcula a estimativa e faz a estimação com o parâmetro populacional, tá? Se vocês entenderam esse processo, muito dessa segunda parte da disciplina vai ficar fácil, tá? Então eu acho que essa aula de semana passada sobre amostragem e essa aula de agora, se vocês dominarem ela, não precisa dominar tanto matematicamente, porque isso vocês vão ter tempo de fazer exercício, mas entender o que está por trás, o que nos permite, o que isso tem a ver com toda a parte que veio antes de distribuição de probabilidade, te dá uma grande visão do que você precisa saber de estatística. O resto vai ser praticar, o resto é operacional, tá? Então, esse raciocínio é importante vocês terem. Então, estimação. O que é estimação? É eu pegar uma amostra, calcular a estimativa e fazer dessa estimativa uma inferência para o parâmetro da população, tá? A gente tem dois tipos de estimação. Uma, a estimação pontual. O que é a estimação pontual? É você fazer o cálculo da amostra e o valor que você obter na amostra é um ponto do parâmetro da população. O que eu estou falando aí? Você foi lá, eu quero saber a altura da população de Campo Grande. Fiz uma amostragem aleatória e medi as pessoas. Calculei a média da altura dessa amostra. Lembra, a média da amostra é o estimador, o parâmetro é o MI populacional, que é a média populacional, e a estimativa é a medida da média que eu encontrei na amostra. Encontrei 1,72. Então, o que eu espero? Que esse 1,72 é a estimação do parâmetro da população, tá? Isso é a estimação pontual, é onde eu calculei a média da amostra e essa média da amostra é o que eu espero que seja o parâmetro populacional. Mas aí tem que vir uma dúvida na cabeça de vocês. Vocês acreditam que com uma amostra, esse ponto só, você acertou o valor da população? Fica meio estranho, por quê? Porque a gente já percebeu que a distribuição de probabilidade nos apresenta resultados que não são exatamente o resultado da população. Lembra quando a gente fez a prova e falou assim, olha, nós temos 20% de peças defeituosas. Se eu pegar 10 peças, quantas peças defeituosas eu vou ter? Você fizer a conta, você vai perceber que você pode ter 3 peças defeituosas, uma peça defeituosa, nenhuma peça defeituosa, todas as peças defeituosas. Então você tem possibilidades desse resultado. Mas o valor esperado de peças defeituosas,
se o P, se a proporção de peças defeituosas é de 20%, em 10, o valor esperado qual que é? 2 peças defeituosas a cada 10. Mas eu posso ter 3 peças defeituosas. Eu posso ter nenhuma peça defeituosa. Por quê? Por causa da aleatoriedade, por causa das probabilidades que estão associadas. Então, se você faz uma medida pontual, você pode esperar que essa medida seja a mesma. Mas você tem que ter uma dúvida de falar, olha, eu sei que pode ter uma variação desse valor. Então, para isso, existe a estimação intervalar, onde eu construo o intervalo do valor da população. Eu não sei qual que é o valor certo, mas eu sei que ele está dentro de um intervalo de possibilidades, tá? Que é o que a gente trabalha, porque como a gente está trabalhando numa dúvida, né, você fala assim, eu fiz uma amostra, só aquele ponto, só aquela medida, é um pouco difícil de eu acreditar, então eu construo um intervalo de confiança para isso. Tá? A estimação está totalmente baseada nesse teorema do limite central. Tá? Se vocês procurarem pela internet, pegar um livro, tem uma demonstração matemática disso, mas eu acho interessante, mas eu acho que pelo tempo, pelo interesse nosso como administrador, não é o caso. Mas se vocês pegarem um livro ou pela internet mesmo, tem uma demonstração, não é uma demonstração difícil. É importante que vocês entendam o conceito, não entender matematicamente. O que ele fala? Ao selecionar amostras aleatórias, isso é importante, aleatórias de tamanho N. Perceba que eu não estou falando qual tamanho, de tamanho N, a partir de uma população. Qualquer população. Lembre que a população tem uma distribuição dos dados. E eu não estou entrando em qual distribuição, estou falando de qualquer população. A distribuição amostral da média, então se eu pego e faço a média dessas amostras, pode ser aproximada por uma distribuição normal, tá? À medida que o tamanho amostral se torna grande. Então o que está falando? Que lembra que a gente viu distribuições de probabilidade? A gente viu vários casos de distribuições de probabilidade, discreta, contínua, mas eu falei para vocês, ó, é importante que vocês dominem a distribuição normal. Por quê? Porque ela é o centro do nosso raciocínio, ela é o centro da nossa parte inferencial. Tá? Então ele está falando aqui que se você fizer amostras de tamanho N de qualquer população e calcular a média dessa amostra, essa média, essa distribuição amostral vai se aproximar a uma distribuição normal à medida que o N aumenta. Então aí a gente trabalha como? Olha, então eu sei que a média a distribuição da média segue uma distribuição normal. Se segue uma distribuição normal, eu consigo calcular as probabilidades, que é uma parte que eu passei para vocês, que é aquele probabilidade do Z, da distribuição Z. Lembra que eu falei, olha, qual que é a probabilidade de um número ser maior do que 30? Olha, em qualquer distribuição eu não sei, mas eu transformo ela na Z padrão, olho na tabela e vejo essa probabilidade. Então a gente usa esse raciocínio para fazer a estimação intervalar. Vou mostrar para vocês como que essa definição aqui funciona visualmente, para convencê-los de que isso faz sentido. Dá para ver aí? Acho que é melhor por esse negócio aqui, né? E não fica mais alto. Dá pra ver tudo aí? Não, dá. Vou pegar um pouco a luz. Sem dúvida. Assim? Melhor? Ok. Então vamos lá. A gente pode fazer isso no Excel, tá? Onde eu fiz aqui, ó. Então o que eu fiz no Excel aqui, ó? Eu gerei uma população de 1000 dados, tá? Então, para a gente ter uma noção do que eu estou falando, eu gerei uma população de 1000 dados. Esses 1000 dados seria, olha, qual é a proporção de, vamos usar esse exemplo que agora está em alta, a proporção de votos em determinado candidato, tá? Então isso aqui seria a eleição. Deu 30,9%, tá? 30,9% é a proporção da população.
Lembrando que isso aqui, ó, cada um desses é um experimento de Bernoulli, né? Cada elemento desse o cara vota no candidato A? Não, então é 0. Ele vota no candidato A? Sim, então é 1, tá? Ele tem aquela característica do de Bernoulli. Eu estou repetindo N experimentos de Bernoulli. Então, sim ou não, né? Sim ou não, né? É um caso confirmativo. Poderia ser peças defeituosas, poderia ser ganhar mais do que 10 salários, poderia ser vários exemplos, tá? E 30%, ponto 9. Fui lá, 30% o quê? É a proporção de pessoas que votam no candidato A. É a proporção de 1 que tem em 1000, tá? De casos afirmativos que tem em 1000. Fiz no Excel, no caso, isso aqui. Peguei 5 caras aleatórios, tá? 5 pessoas desse aqui. Fiz um sorteio aleatório e falei, você vota no candidato A? Não. Você vota no candidato A? Sim. Contei. Deu 40%. Fiz 52 vezes isso, só para vocês verem. Fiz um gráfico dessa frequência. Deu isso aqui, ó, a distribuição da proporção. Então percebam que se eu pegar 5 amostras, eu tenho nessas 5 amostras, algumas amostras, 9 amostras, ninguém votava no candidato A. 19 amostras, 20% votavam no candidato A, 40% 18 amostras, 60% 4 e 80% uma pessoa votava no candidato A. Isso em 5. Tá? Então percebam que essa é a distribuição de votar no candidato A. Então olhando aqui, se a gente fizesse uma amostragem disso aqui, você falaria o seguinte: quantas pessoas votam no candidato A? Olha, pode ser de ninguém votar no candidato A até 80% votar no candidato A, né? Fica praticamente todo mundo, né? Que a gente está com 5 amostras. Isso aqui também não parece muito bem uma distribuição normal. Agora eu fui lá e fiz a mesma coisa com 10. Selecionei 10 pessoas. Fiz a mesma coisa. Você vota no candidato A? Não, fiz 52 amostragens. Olha o que deu o gráfico agora. Já que nenhum dos resultados mostrou 0. Deu em 7 amostras 10%. O maior caso que apareceu, 15 amostras 30%. E agora tiveram 60%, 4 amostras. Então, olhando com 10 pessoas, a gente já fala, olha, o candidato A tem entre 10% e 60%, tá? Aí fui lá e peguei, e aqui ó, já começa, lembra qual que era o valor? 30.9, qual que é o valor que mais aparece? O 30, tá? Aí peguei 30 pessoas, fiz a amostragem de 30, tá? Construí lá. Não, esse aqui é o Excel, tá? Dá um trabalho enorme. Aí, olha o jeito que já fica. Percebam que o 30 é onde ele está centrado, já tem uma simetria para esse lado e uma simetria para esse lado. E agora eu tive a menor apresentação 13% e a menor 50%. Então, se eu começo a pegar amostras maiores do que 30, a distribuição amostral já segue ou já parece seguir, já se aproxima da distribuição normal. Tá? Então, com amostras maiores do que 30, a distribuição da média já começa a se aproximar da distribuição normal. Isso que faz todo sentido da gente construir intervalo de confiança. Tá? Agora eu vou tentar convencê-los de por que vale a pena vocês estudarem o R. Porque olha só, no Excel aquilo ali demora uma vida, porque eu tenho que fazer quase caso por caso. Tá? No R eu fui procurar na internet como demonstrar. Aí tinha um cara que tinha feito esse script aqui. Eu só peguei o script dele e fui entender como que ele fazia. Tá? Ele foi definindo aqui e aí ele falou, olha, eu vou fazer uma amostra de 5, o mesmo exemplo lá, de 5. Tá? E eu vou usar a distribuição binomial, que é aquela distribuição que a gente está usando ali. Tá? Vou executar aqui. E olha só, deu isso aqui. Cadê ele? Olha só, deu isso aqui. Então isso aqui é uma amostra de tamanho 5, onde ele repetiu, deixa eu ver aqui, 100 vezes. Ele fez 100 reamostragens, tá? Pegou aqui 6 casos só para mostrar para vocês. Então, ó, isso aqui, ó, é o resultado da amostra, tá? Deixa eu só ver qual que é o parâmetro da distribuição binomial que ele está usando aqui, ó. Ele está usando 30. Vamos pôr o mesmo número lá. 39.9 para vocês usarem a mesma medida. Vou executar de novo. Não mudou muita coisa, mas
Usar a mesma medida de lá. Então, olha só o que aconteceu. Essa é a distribuição de uma amostra, essa é a distribuição de outra, essa é a distribuição de outra. Percebam que está longe de parecer uma distribuição normal, mas quando eu calculo a média desse, a proporção desses, e faço a distribuição da média, ela tem isso aqui. Também não parece muito uma distribuição normal, né? Lembra que foram só 5 amostragens, 5 casos da amostra. Vou aumentar para 30 já. Olha só, mesma coisa, cada amostra, né, um exemplo de 6 amostras, só que olha aqui que já começa a aparecer a distribuição das médias. Já começa, essa curva aqui ó, é a curva normal que a gente consegue colocar o desenho. Então ela já começa a ficar muito mais parecida. E olha o intervalo entre 28 e 33, lembra que o valor lá era 30,9. Vamos aumentar para o final, vamos pôr aqui uma amostra de tamanho 100. Então eu amostrei 100 pessoas agora. Olha só, cada distribuição já começa a aparecer na distribuição normal. Lembra que a binomial se aproxima da normal à medida que o número de amostragens assume para cima de 30. Aquele n vezes p para cima de 5. Então, olha só, as distribuições amostrais começam a aparecer normal. Por quê? Porque a gente está olhando a distribuição binomial. E aí a média, a gente já chega aqui, que isso aqui já aparece uma distribuição normal. Tá? Ó, apareceu o valor entre 29,5 até 32. Então, se eu amostrasse 100, a gente falaria que o voto naquele candidato está entre 29 até 32. Lembrando que o verdadeiro valor era 30,9. Tá? Isso para uma distribuição binomial. Aí a gente vai falar, mas só funciona para a distribuição binomial? Não. Vamos usar outra distribuição aqui. Vou mostrar o mesmo exemplo para outras distribuições. E olha como é ele. Vamos usar uma distribuição exponencial. Olha só. O que é uma distribuição exponencial? Ela tem essa característica, ó. Concentra em algum caso e vai caindo exponencialmente. Então, olha só, as amostras, cada amostra segue uma distribuição exponencial, porque a população segue uma distribuição exponencial, só que a medida das médias das amostras segue uma distribuição normal. Tá? Aí vamos falar um outro caso, a distribuição uniforme, que é, o que é a distribuição uniforme? Onde todos têm a mesma chance de ser escolhidos. Olha lá. Percebam que as amostras não seguem distribuição normal, mas a distribuição das médias já segue a distribuição normal. Isso é o teorema do limite central, que independente da distribuição da população, se eu calculo a média dessas amostras, a distribuição da média segue uma distribuição normal. Por isso que era importante a gente dominar a distribuição normal. Porque quando chega na distribuição, fala, se uma segue uma distribuição normal, eu sei quais são as características dela. Quais são as características dela? Isso tem que estar de cabeça para vocês. Média, mediana e moda é o centro dela. Ela é simétrica em relação a isso para um lado e para o outro. E ela é assintótica de não tocar o eixo X. E as coisas importantes, um intervalo de menos um desvio padrão com mais um desvio padrão tem quantos por cento dos dados? 68,3. 2 desvios padrões para menos, 2 desvios padrões para mais, 95,4. 3 para menos, 3 para mais, 99,7. Que é o que a gente pode olhar aqui. Se eu quisesse falar qual que é o verdadeiro valor da população, olhando aqui, se você construir esse intervalo, a média e os desvios padrões, eu falo, olha, com 68% de confiabilidade, com 68% de certeza, o valor da população está dentro desse intervalo. A gente usa o mesmo raciocínio da probabilidade para fazer essa parte diferencial. Por isso que tudo que eu falei para vocês, que a gente veio aprendendo,
é calcular probabilidade, distribuições de probabilidade para chegar aqui e mostrar que dependendo da amostragem que eu faço, eu tenho probabilidades de ter um resultado que não represente a população. Mas se eu fizer isso várias vezes, eu sei que a média segue uma distribuição normal. E aí eu consigo calcular a probabilidade de eu estar certo nisso. Tá? Alguma dúvida aí? Não? Vamos continuar. Pode falar. Quando o senhor fez aqueles 1000 dados e fez a amostragem de 30, foram 30 a 30 dentro dos 1000? Isso. Ou foram 30 aleatórios dentro dos 1000? 30 aleatórios dentro dos 1000. Lembra que é importante que sejam amostras aleatórias, que é aquela parte da amostragem. Se você não fizer uma amostragem aleatória, você não garante que aquela amostra é uma amostra representativa, ou seja, tem as mesmas características da população. E aí é a hora que ela fica enviesada, que é um dos vieses possíveis. Aí no caso, as barras do gráfico que se aproximou da distribuição normal, cada barra era uma média de variações? Cada barra é uma média e uma frequência de quantas vezes aquela média apareceu. Porque eu fiz várias vezes aquilo. Então, essa média deu 17, aí a outra amostra a média deu 19, aí outra amostra deu 17 de novo, aí a outra deu 19.2, aí você faz um histograma, transfere em classes e faz aquilo lá. Então, você tem a frequência de valores entre 17 e 19 apareceram 20 vezes, entre 19 e 21 apareceram 30 vezes. Tá? Então, esse raciocínio que a gente viu ali, que é o que a gente usa para inferência. Claro que você não vai precisar fazer 1000 amostragens. Você faz uma amostra e dessa amostra, como você sabe que segue a distribuição normal, você usa aquela informação para construir o intervalo de confiança, para construir uma estimação intervalar. Tá? Tem algumas características que a gente precisa falar antes, que são pressupostos para a gente continuar. Então, se n vezes p apresenta maior do que 5, então a distribuição amostral de p chapéu, que é o que lembra que é o estimador de p, tá? P chapéu é o estimador e P é o parâmetro populacional. Então, a estimativa, o estimador, segue uma distribuição normal com média, ou seja, com valor centrado no P chapéu e variância. Lembra que isso aqui é variância? Variância de P chapéu vezes 1 menos P dividido por N. Onde a esperança do P chapéu é o parâmetro populacional. Então, matematicamente a gente consegue demonstrar isso, tá? O que é demonstrar isso? É que a esperança do P chapéu, ou seja, o valor que o P chapéu está centrado, ele vai ser igual ao parâmetro da população, que é o que a gente viu ali. Você viu que onde estava centrado, lembra quando eu mostrei no Excel, estava bem claro que ele estava centrado no 0,30 e o 30,9 era o valor da população. A variância é o P chapéu vezes 1 menos P dividido por N. Por que dividido por N? Porque esse valor aqui, esse estimador, ele quanto maior aumenta o N, mais ele vai tender a medida da população. E o desvio padrão, que é a raiz da variância, que é a raiz disso tudo. Tá? Aí a gente entra para aquele conceito, fala assim, olha, eu fiz uma amostra, eu sei que essa amostra, para o verdadeiro valor da população, tem um erro, tem uma variabilidade aleatória. Então, o P chapéu, mais ou menos uma margem de erro, vai ser igual ao intervalo de confiança com uma determinada confiabilidade aqui. De quem isso? Confiabilidade. Ele vai ser igual a quem? Ao P, ao verdadeiro valor da população. Lembra que eu quero achar o verdadeiro valor da população. Então, P chapéu mais ou menos uma margem de erro, lembra, você constrói um intervalo que você tem uma margem de erro, ele vai gerar um intervalo de confiança para o parâmetro P da população. Lembra que eu estou fazendo tudo isso porque eu quero conhecer a população. Tá? E aí a gente usa aquele conceito de probabilidade da normal padrão. A probabilidade de P chapéu menos um erro é um valor menor. Ele é menor do que o P do parâmetro e o P chapéu mais um erro é o valor maior do parâmetro, aonde isso vai me dar uma probabilidade dele estar aqui dentro. O que eu estou falando? Lembra quando a gente falava assim, ó, qual é a probabilidade de 2 ser maior do que x, menos 2, x ser maior do que menos 2 e menor do que 2? É igual a 0,2.
95,4. Então, na distribuição normal, se eu pegar qualquer valor, a probabilidade de qualquer valor ser maior do que menos 2 e menor do que os 2, lembra que isso tem... Isso aqui é Z, desculpa. Não é X, Z. Lê na distribuição normal. Então, menos 2 são o quê? Menos 2 desvios padrões. Mais 2 desvios padrões. Então, a probabilidade de qualquer número estar entre menos 2 desvios padrões mais 2 desvios padrões, qual que é? 95,4. Então, aqui a gente faz o mesmo raciocínio. Um p-chapéu de uma amostra menos um erro, o parâmetro vai ser maior do que esse cara, e um p-chapéu mais um erro, o parâmetro vai ser menor do que esse cara, com uma determinada probabilidade. E aí a gente vai chamar essa probabilidade de confiabilidade. Tá? Então a confiabilidade ela é dada por aquele conceito da probabilidade da normal. Tá? Isso que é a confiabilidade quando a gente ouve a pesquisa falando, o cara falando com 95% de confiabilidade. Então o que ele está falando? Ele está falando que o verdadeiro valor da população está dentro desse intervalo com uma probabilidade de 95%. Se você olhar aquela distribuição da média amostral, ele fez um intervalo onde 95% dos dados estão ali dentro. Tá? Tá claro isso? Tá tranquilo? Isso que vocês têm que dominar, pessoal. É esse raciocínio. Claro que o operacional a gente vai entrar na matemática, mas é esse raciocínio que é o importante vocês dominarem. E aí a gente entra nas nomenclaturas. Então, 1 menos o alfa a gente chama de confiabilidade. O alfa a gente chama de nível de desconfiança. O que é o alfa? É o quantas vezes você aceita estar errado. Normalmente na nossa área a gente usa 95% de confiabilidade. Então a nossa aceita estar errado em quanto? Em 5% das vezes. O complementar de 95%, 5% das vezes. Isso quer dizer o quê? Que em alguns casos, quando você fizer a amostra, você vai ter casos extremos. Lembra lá que você tinha de 13% até 50%? Então, em alguns casos, você vai estar errado. Naquele caso onde deu 50%. Mas aquilo é o nível que você aceita estar errado. Você vai estar errado 5 vezes em 100. E você vai estar certo em 95 vezes em 100. Tá? Como a nossa área de sociais aplicadas não é uma área que precisa de umas confirmações muito fortes, né, muito firmes, né, a gente aceita 5%, mas você vai pegar a área da medicina, a área de biológicas, onde está testando medicamento, testando teste de doença, eles têm uma confiabilidade 99,99%. Isso está falando o quê? Que ele constrói um intervalo onde ele atende 99,99%, ou seja, 1 a cada 10 mil ele vai estar errado. Tá? Na nossa área a gente usa sempre meio padrão 95%, 90% de confiabilidade. Ok? Quando a gente entra entender esse conceito, a gente vai para a parte matemática disso. Então, construindo o intervalo de confiança para o parâmetro P. Eu vou pegar o menor valor, ou seja, eu pego o parâmetro, a estimativa, o p-chapéu que eu encontrei, menos o erro. Lembra, isso aqui é a margem de erro? Menos uma margem de erro. Essa margem de erro é definida em relação a quem? A confiabilidade que eu quero, que eu determino, eu quero 95% de confiabilidade. Então esse 95%, você olha lá naquela distribuição Z padrão. Quantos desvios padrões eu preciso estar longe para que eu tenha um intervalo com 95% de confiabilidade? Menor valor e o maior valor, aqui é um p-chapéu. P-chapéu mais quantidade de desvios padrões vezes o valor da variabilidade, vezes o desvio padrão. Tá? Então aqui você vai ter o intervalo de confiança. Olha, o verdadeiro valor da população vai estar entre esse valor e esse valor com uma determinada confiabilidade que você pré-determina. Tá? Então você pré-determina a confiabilidade e você precisa de valores da amostra para determinar a variabilidade, o desvio padrão e aonde ela está centrada, o p-chapéu. Tá? E aí disso aqui a gente tira, olha, quem que é a margem de erro então? A margem de erro é esse cara aqui, ó, que é o Z, quantidade de desvios padrões, vezes a medida de desvio padrão. Tá? E aí quando eu olho isso, eu isolo o N, que o N quem que é? O tamanho da minha amostra. E aí eu consigo encontrar qual o tamanho de amostra eu preciso fazer para que eu tenha uma confiabilidade e uma margem de erro que eu estipulo. Tá? Então quando o cara fala assim, olha,
nós temos uma pesquisa com 95% de confiabilidade e uma margem de erro de 2 pontos percentuais, você pode fazer a conta e ver quantas pessoas ele precisaria amostrar aleatoriamente para ter isso aí. E se ele amostrou mais? Ele melhora esse intervalo de confiança, ele diminui. Lembra que quanto maior o N, menor a variabilidade. Então ele diminui esse intervalo ou aumenta a confiabilidade. Tá? Aqui, para estimar, então, como que funciona essa conta? Z, eu determino minha confiabilidade. Eu quero 95, quero 99, quero 90. Olho lá na Z normal, na Z padrão e acho esse Z. O erro, eu estipulo. Lembrando que o erro, quando a gente fala 2 pontos percentuais, não é que você quer 2% de erro, né? Você tem uma medida e 2% daquela medida. Não, é 2 pontos. Então, se você está falando aqui na proporção 50%, você quer ter um erro de 5 pontos percentuais, então vai ser, vamos supor que a gente encontrou 30, então vai ser menos 5 e mais 5, tá? Pode falar. O intervalo de confiança tem o mais e do outro lado é menos. Porque você está construindo o menor valor, aqui ó, é isso aqui ó, o menor valor e o maior valor. O valor da população ele vai estar dentro desse intervalo, entendeu? Tipo limite teórico. Isso, é o limite que é não só teórico, mas é que é definido por ali. Então é a margem de erro, lembra? Ó? Então quando o cara fala assim, olha, o candidato tinha 37% com uma margem de erro de 2 pontos. 37 menos 2, 35, 37 mais 2, 39. Então o verdadeiro parâmetro da população está entre 37 e 39 com 95% de confiabilidade. Tá? Então aqui ó, tem uma coisa para a gente começar a entrar nos exercícios. Essa conta aqui, ó, percebam o seguinte, para eu determinar o tamanho da amostra, eu preciso estimar quem? Um P-chapéu. Então olha como a coisa fica meio redundante. Eu preciso de um P-chapéu, que é um valor dado em uma amostra, para eu determinar o tamanho da amostra que eu precisaria pegar. Tá? Por que isso? Porque eu preciso do desvio padrão, da variabilidade. Então é como se fosse o seguinte, olha, eu preciso saber qual que é o P estimado para que eu fale para você quantas pessoas você precisa pegar para calcular o P. Então fica meio redundante. Então como que a gente pode trabalhar isso? Se a gente olhar essa multiplicação, essa variabilidade, olha como é que ela se comporta. Se esse P deu 10%, quanto que vai dar 1 menos P? 0,9. Se esse P deu 20%, 0,8. Se esse P deu 0,4, 0,6. Se esse P deu 0,5, 0,5. Aqui vai ser um P-chapéu, aqui um menos P, tá? Vamos pôr agora 0,7 vezes 0,3, 0,8 vezes 0,2. O que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver matematicamente como que essa variabilidade, como que esse desvio padrão se comporta, aí por uma parte teórica. Então quando a gente olha isso aqui vai dar o quê? 0,09, 0,16, 0,24, 0,25, 0,21, 0,16. Então olha o que acontece. Se você desenhar um gráfico dessa variabilidade, dessa multiplicação, o que vai acontecer? Quando você tiver aqui essa medida e aqui a proporção, o P. O que vai acontecer com esse gráfico? Quando eu tenho P de determinado valor aqui, ele vai fazer aqui, ao contrário. Aqui vai ser a variabilidade e aqui vai ser o P. Se eu tenho um P de 10%, eu vou ter esse cara de 0,9. Então eu vou fazer isso aqui vai fazer isso aqui. Ó. O que é isso aqui? É uma parábola voltada para baixo. Então vocês aprenderam no cálculo que isso aqui tem uma característica importante. Qual que ela é? Ele tem um ponto de máximo. Qual que é o ponto de máximo? Se a gente olhar aqui, a gente vê. É o 0,5, onde a maior variabilidade vai dar 0,25. O que isso está falando para a gente? Que a distribuição que tiver a maior variabilidade, qual que vai ser? Vai ser quando o meu P for 0,5. E se o meu P for menor do que 0,5?
a minha variabilidade vai ser menor. E lembra que a distribuição normal, ela tem um centro na média, e quem que dá a curvatura dela? O desvio padrão. Então o maior desvio padrão que eu posso ter é no P igual a 0,5. Para P menores que 0,5, meu desvio padrão é menor. Desvio padrão é menor, a normal se aproxima, diminui a variabilidade. Diminuindo a variabilidade, eu tenho um menor desvio padrão, vou ter um intervalo de confiança menor. Então, para fechar, se eu não tenho nenhuma informação sobre o P-chapéu, o que eu posso fazer? Vou pensar no pior caso possível. Então, o pior caso possível, P igual a 0,5. Então, o que ele está falando aqui? Eu quero saber o tamanho de uma amostra que eu preciso pegar para achar a quantidade de pessoas que vão votar em determinado candidato. Ah, mas eu não sei, não tenho a menor noção. Ah, então tá, então vamos usar o P como 0,5. Porque nesse caso vai ser a amostra que vai te dar a maior quantidade de pessoas para que você construa isso aí. Ah, mas se eu tiver um P quando você fizer a amostra e você tiver um P menor do que esse? Nada vai mudar, só que o seu intervalo vai ficar melhor. Você vai ter mais confiabilidade ou você vai ter um intervalo menor. Então você não vai perder problema nenhum aí, tá? Então vamos fazer uma brincadeira com vocês. Na verdade, brincadeira não, né? Para mim é brincadeira. Quero fazer uma conta. Calcular o tamanho da amostra, aonde eu calculo que eu quero ter um erro máximo de 5% e uma confiabilidade de 95%. Qual deveria ser o tamanho da amostra para isso? E aí eu vou ter que pôr para vocês aqui a tabela daquela Z normal, porque a gente precisa olhar a Z normal para achar esse nível de confiabilidade aqui. Professor, pode falar. Aquela tabela pode usar para qualquer coisa. É, para qualquer coisa que você estiver trabalhando na distribuição normal. Não, sim, para qualquer Z, dentro de qualquer plano que eu vou fazer. É, para qualquer caso, qualquer distribuição normal, você consegue trabalhar qualquer normal para aquela Z, padrão. É que quando eu perdi aula dos meus professores, fui procurar na internet, o pessoal dá tabela diferente. Por isso que eu tô então, mas todas as tabelas elas podem ser diferentes. Só que dependendo do jeito que você olhar, ela vai ficar igual. Por causa da área. É que ele te dá áreas de posição diferente. Mas se você está olhando uma que te dá essa área e você fala que você quer outra, então você vai fazer um menos aquilo que você encontrou. Às vezes a outra já te dá aquilo. Entendeu? Mas ela é a mesma. Então, preciso definir algumas informações. Quais são elas? O erro e a confiabilidade. O erro, ele é uma medida numérica. Então, eu já tenho ali, eu quero 5%. Então, isso aqui representa 0,05. Tá? Coloco aqui 0,05. Vamos colocar aqui 0,05 ao quadrado. O meu P, como a gente não conhece, a gente vai trabalhar com 0,5 vezes 0,5, que a gente já sabe que é o pior caso. E aí agora eu preciso achar esse Z que é a confiabilidade. Como que eu leio isso? Ó, Z alfa sobre 2. Quem que é o alfa nesse caso? Lembra que ó, a confiabilidade quem que é? É 1 menos alfa. Então o alfa quem que é? 5%. É o complementar disso aqui. Alfa sobre 2 vai ser o quê? 2,5%. Então eu vou procurar o Z que me dá 2,5% no extremo da distribuição. Como essa curva aqui, como essa tabela, ela já está te dando aqui, ó. Imagine que você tem um intervalo, menos Z e mais Z aqui.
Quem que é o alfa? O alfa é o cara desse lado mais o desse lado. Por isso que você olha o alfa sobre 2, porque ela é simétrica. Então você olha só de um lado. Imagine que eu tenho um intervalo onde eu tenho esses dois E's. Daqui para cá eu tenho que ter 2,5 e daqui para cá eu tenho que ter 2,5, porque somando os dois eu vou ter o meu alfa de 5%. E aí aqui dentro eu vou ter 95% dos dados. É isso que eu quero achar. Então, Z alfa sobre 2. Alfa sobre 2, 2,5. 2,5 dividido por 100, 0,02. Então eu quero achar isso aqui, ó, o Z que me dá 0,025. Então agora eu olho na tabela, essa tabela está me dando já essa área, né? Ele está me dando exatamente a área que eu quero, a área de fora, a área de extremo. Lembra que é isso que eu quero deixar para fora, eu aceito deixar para fora. Então eu vou procurar nessa tabela o valor 0,025. Quem que é o 0,025? Acharam? É igual procurar palavras. Mais ou menos ainda. É 0,025, não 0,020. 0,025. Tem mais que não, né? 0,025. Está entre 49,20 e 48,80. Agora eu entendi isso. Aqui, ó, 0,274, 0,2, aqui, ó, 0,025. Quem que é o Z que me dá essa área? 1,96. Então, 1,96 é o valor de Z que separa em 2,5 para cá. E se você olhar, esse aqui é negativo, né? Então 2,5 para cá. Se eu olhar o positivo para o outro lado, 2,5 para o outro lado. Então o Z que me dá esse valor ali é o 1,96. Então esse cara eu substituo por 1,96. Isso aqui é ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado. Faça uma conta aí para ver quanto que vai dar. É. Tem mais, hein? Acho que essa parte só de cima. Essa é a parte de cima. Lembra que tem que dividir por 0,5 ao quadrado. É que essa parte é só interpretação, essa parte é construção. Isso aqui vai dar 384,16. Então olha só, 384,16. Se como não existe 0,16 pessoas ou 0,16 coisas, né? Eu vou pegar 385. Então, olha o que ele está falando. Para você construir um intervalo de confiança para o verdadeiro valor populacional que eu não conheço, eu preciso pegar aleatoriamente 385 pessoas, aonde eu vou ter um erro de 0,05 pontos percentuais e uma confiabilidade de 95% no pior dos casos. Se eu tiver casos melhores que esse, isso aqui vai diminuir. Ou a confiabilidade vai aumentar, ou minha margem de erro vai diminuir. Então, olha só, quando a gente olha isso, a gente fala, olha,
Em algum momento aqui a gente falou a quantidade de pessoas na população? A gente não passou nem perto de falar a quantidade de pessoas na população. Então, se eu tiver 10 milhões de pessoas na população, quantas pessoas eu preciso pegar para que o meu verdadeiro valor esteja 5 pontos percentuais do valor do parâmetro populacional com 95% de confiabilidade? 385 pessoas. E se eu tiver 100 milhões de pessoas? 385. Agora, quem que vai me dizer que isso é uma boa quantidade? O jeito que eu amostrar. Se a amostragem não for uma amostragem aleatória, essa medida, isso aqui tudo cai por terra, porque vocês viram que quando eu mostro aleatoriamente, se distribui. Agora, se não for aleatório, aí eu não posso usar essas medidas exatas. Então, calculem aí, rapidinho, quando as pesquisas eleitorais falam lá para vocês de 95% de confiabilidade, que a gente já sabe, só que eles usam 2 pontos percentuais de erro. Quantas pessoas eles precisariam amostrar na pior hipótese? Tá? Na pior hipótese. Lembra que ele já tem algumas estimativas. Mas quando você fala 2 pontos percentuais, seria o erro? 2 pontos, isso aqui tudo. Que é essa... Ali seria 2%? Isso mesmo. É isso mesmo. Onde esse erro estava 5, agora esse erro vai ser 2%. A confiabilidade é a mesma, que é o que eles se falam nas pesquisas, 95% de confiabilidade. A área que o senhor procurou a probabilidade, o senhor fez baseado no quê? Isso aqui. Confiabilidade. Então eu preciso achar o alfa. O senhor achou a área correta, tirando aquilo ali. Isso. Eu quero que tenha 95. Então quem que tem que estar de fora? É o alfa. Lembra que isso aqui, o 95 é 1 menos alfa. Então é alfa de confiabilidade sobre 2. É quantas vezes você aceita estar errado. É sempre os extremos. Quanto que deu isso aqui? 2.401. Então olha só, para que você tenha uma pesquisa eleitoral com 2 pontos de margem de erro, lembra lá, o cara falava 37% mais 2% e menos 2%, com 95% de confiança, ou seja, se você fizer isso 100 vezes, 95 vezes você vai ter o verdadeiro valor da população, tá? Com 95% de confiabilidade, eles precisam pegar 2.401 pessoas aleatoriamente, tá? Então, não é uma quantidade extrema das pesquisas que eu acho que estavam sendo publicadas. Acho que eles estão pegando 2, 3 mil. Isso seria o... Não, esse é o